Olá, PPPs! Bem-vindos a mais um Papo Natural, o programa onde as crianças têm voz e podem ser ouvidas. O tema de hoje é a relação das crianças com a natureza, a relação que pode salvar o planeta. Para conversar sobre esse tema, estamos aqui com a indígena Avelin, que responderá algumas perguntas e falará um pouquinho sobre esse assunto para a gente. Boa tarde, boa noite, bom dia. Quero te agradecer, Júlia, pelo convite e agradecer também, todo mundo que está chamando a gente, a sua mãe, todo mundo que está nos assistindo também, porque esse tema é muito importante. Se tem alguém que pode salvar a natureza, são vocês, as crianças. E a partir de onde? Do conhecimento originário. Então, chamar os povos indígenas para dar início a esse papo, para mim é uma honra. Gratidão por estar aqui. Estou muito feliz. E quero ouvir as perguntas suas, das crianças, que são mesmo quem pode salvar. Inclusive, tem a comprovação de dados que falam que a última geração que pode salvar a Amazônia é essa geração que está viva agora, contemporânea. Então, são vocês. Avelin, muito obrigada por estar participando do Papo Natural e por ter aceitado esse grande e enorme convite que nós fizemos para vocês. Para você. Eu que agradeço. Agora, a gente vai saber um pouquinho mais sobre essas crianças, a idade delas, o nome completo e o que elas acham de estar da oportunidade de participar do Papo Natural. Olá, tudo bem? Meu nome é Maria Godinice Gomes, eu tenho 11 anos. Eu tô achando essa oportunidade de estar aqui muito legal, muito boa, porque primeira vez que eu posso participar de algo assim, tô achando super legal da parte da Júlia, da Avelin, de todas as pessoas que estão participando. Boa noite, eu sou o Vitor Ferreira Tedeschi, tenho 9 anos de idade. Eu agradeço muito de novo por ter nessa participação do Papo Natural, essa segunda vez que eu participo. Eu agradeço muito, a Júlia, a todos vocês. E quero conhecer cada vez mais, sobre a natureza e salvar o planeta. Muito obrigada, crianças! Agora, Avelin, conta um pouquinho sobre a sua trajetória e o que te motivou a aceitar o convite do Papo Natural. Antes eu quero fazer uma pequena toante, que é uma música tradicional, até para a gente ficar mais relaxado e entender que todo esse processo, de papo natural, de povos indígenas, de natureza, de crianças, tem que ser muito natural também. Então a gente pode ficar, fazendo nesse ritmo que flui as coisas da natureza, quando vem a chuva, quando vem o sol, o próprio entender de como as estações funcionam, de como a própria Mãe Terra ela é toda fluida, Então vou fazer um cântico para a gente ficar mais à vontade. E ele fala, Aueri Tupã, Aueri Nhamisum. Quem me ensinou essa música foi uma parente que é de outra etnia, que é do povo Pataxó. E essa música fala, a nossa força vem da mata e juntos somos um. Aueri Tupã é muito obrigado, Deus. A gente entende que Tupã é o criador da natureza, Então, vou fazer rapidinho para a gente ficar mais nesse clima relaxado e dentro da nossa cultura. Aueri Tupã, Aueri Nhamisum, Aueri Tupã, Aueri Nhamisum. A nossa força vem da mata e juntos somos um. A nossa força vem da mata e juntos somos um. E com meu maracá eu vou cantando pra floresta. E com meu maracá eu vou cantando pra floresta, agradecendo os Naú e saudando a Mãe Terra, agradecendo os Naú e saudando a Mãe Terra. Viva a Mãe Terra, viva a natureza. Então, eu sou Avelin Buniacá Cambiuá, mulher indígena do povo Cambiuá, Alto Sertão Pernambucano, e moro em Belo Horizonte. Tenho 42 anos e moro em BH, na região do Barreiro, há 30 anos.
E lá a gente mantém a nossa tradição indígena, mantém o vínculo com a nossa aldeia de origem e principalmente o vínculo com a Mãe Terra, porque a gente entende que o que faz o indígena é estar ligado à terra. Indígena vem da palavra endógeno, nascido da terra. Então, quando eu canto essa música antes, eu estou dizendo, né, que a Mãe Terra é quem nos orienta. É ela que nos dá, por exemplo, todo o nosso sentido de existência. O nosso despertador natural é a Mãe Terra. A gente não tinha essa coisa do celular, né? Então, o sol nasceu, é hora de acordar junto. O sol abaixou, é hora de dormir. Então, a gente tinha uma vida muito natural, muito ligada aos próprios ciclos da natureza. E quando a gente vem viver na cidade, por causa de trabalho, faculdade, né, escola, no caso dos mais jovens, agora que a gente está tendo boas escolas nas aldeias, mas na minha época não era assim, né? Então, estar na cidade faz com que a gente tenha que reinventar um novo modo de viver sem perder as nossas raízes com a natureza, né? Quando estou vendo aqui que tem esse pezinho de pitanga aqui, nós somos mais ou menos assim. O povo indígena fora do seu território, ele cresce, mas não cresce muito, né? Porque não tem essa terra para a gente crescer nossas raízes. Mas eu sou professora, sou socióloga, e sou coordenadora de um coletivo que chama Comitê Mineiro de Apoio às Causas Indígenas, que reúne indígenas, a grande maioria que também vieram de outras aldeias em todo o Brasil e também indígenas que são de outros países. E a gente se reúne porque quando a gente está na cidade, a gente não tem contato direto com a natureza, né? Então a gente precisa ter contato com outros indígenas para que a gente consiga ficar forte, para que a gente consiga ficar saudável, para que a gente não esqueça a nossa cultura. Então a gente se encontra, se reúne, luta, faz muita luta. Agora a gente está numa luta também pela preservação da Serra do Curral. Então não é só porque a gente não está no nosso território que a gente não luta pela floresta, né? A gente luta pela floresta, pelo cerrado, pela caatinga, por todos os biomas, pelo Pantanal. Então essa é um pouco da minha trajetória. Então, assim como eu, mais de 3 mil indígenas moram em Belo Horizonte e região metropolitana. E a maioria vem com essa perspectiva de estudar, de trabalhar, de conseguir fazer uma formação melhor, né? Como no caso a UFMG, que é uma universidade federal, que tem muitos estudantes indígenas. E a gente fica como esse bonsai aqui. A gente não consegue crescer tanto porque não está tanto em contato com a natureza, com a Mãe Terra. E o que a gente faz? A gente vai para a luta para proteger o entorno. É o que a gente tem feito, protegido o Rio Paraupeba, que é aqui no entorno da região metropolitana. A gente tem protegido também, nós estamos na luta para proteger a Serra do Curral, porque a gente não está no nosso território, mas o território não sai de dentro da gente. Como a gente é esse povo muito ligado à natureza, então aonde a gente estiver, a gente tem que protegê-la. Muito obrigada, Aveline. Eu acho que eu aprendi muito com essas palavras que você acabou de falar. Agora, Aveline, eu gostaria que será que você poderia dar uma introdução do assunto desse papo natural? Sim, eu gostei muito quando falou, né, essa questão de as crianças e a natureza, essa relação e essa perspectiva de salvar o planeta. Porque tem muita gente que é um pouco pessimista e fala assim, não tem amanhã, não vai ter futuro. Realmente, se for para a gente continuar com esse nível de consumo, esse nível de destruição da Mãe Terra, realmente vai ficar difícil ter um futuro. A gente tem as águas em risco, 8 em cada 8 animais do planeta, olha, é muita coisa. Em cada 8 animais do planeta, um corre risco de extinção. Inclusive a onça pintada, que é um animal que eu respeito muitíssimo, que é esse símbolo de força. A onça que está em todas as Américas, né? Ela está na América do Norte, está na América Central, na América do Sul. E essa onça pintada, ela está em risco de extinção. Então, a gente tem o lobo-guará em risco de extinção. A gente tem vários animais, o tamanduá-bandeira, isso falando só de Brasil. Então, o nosso planeta está em risco. Quando você traz um tema que fala das crianças, enquanto uma última resposta, é isso que eu espero, é isso que eu acredito, que vocês são a última resposta. Porque vocês têm a capacidade de aprender e não repetir os mesmos erros que a gente cometeu na nossa infância, na nossa juventude, na nossa própria ignorância, que muitos dos mais velhos erravam, não é porque eles eram ruins, mas é porque tinham uma ideia de que não ia esgotar, de que a terra seria para sempre, de que a água potável nunca iria acabar, de que as terras que a gente possa plantar, né, que é chamado das terras agricultáveis, jamais iriam se tornar desertos. Mas o que a gente está vendo hoje? Grandes desertos aparecendo.
cada vez mais em áreas que eram cultiváveis. A gente está vendo cada vez mais a água potável do mundo acabar. E a gente está vendo cada vez mais, como eu dei o exemplo dos animais, né, entrando em extinção, um planeta que está ficando inabitável. E é vocês que têm uma cabecinha fresca, que têm esse coração gigante, que têm condições de falar, olha, não é assim que a gente quer se organizar mais, não. Não é assim que a gente quer viver mais, não. A gente quer explicar, inclusive, para os mais velhos, que eu não preciso comprar um celular a cada 6 meses. Eu não preciso ter tudo do último momento, o último lançamento, porque na Terra não existe lá fora. Só existe a Terra. Quando a gente fala assim, vou jogar fora o lixo. Fora onde? Não tem fora. Tudo é a Mãe Terra. Então, a gente tem que aprender de agora a consumir menos, a ter consciência. Por exemplo, eu tenho um brinquedo que ele é de plástico, sabe? Plástico demora muito para acabar, né? Plástico... Dependendo do plástico, pode ser mais de 100 anos. Mais de 100 anos. E você que estuda, né, conhece bastante dessa relação de proteção da natureza, você sabe que os plásticos eles estão acabando com as tartarugas, né, no mar, né? Sim. São microplásticos que estão contaminando todo o oceano. Então, a gente está falando da Mãe Terra, a gente está falando também dos mares, das águas, né, das montanhas. Tudo que vive na Terra. Tudo que é da Terra. Tudo que se move, né? Como diz o poeta, tudo que move é sagrado, né? Então, a Mãe Terra toda é sagrada. Então, essa nossa relação com a Mãe Terra, ela parte daí, desse lugar sagrado. Por isso que a gente chama de mãe. Mãe, né? Sua mãe está aqui, a minha também, mãe das crianças. A mãe a gente não troca, a mãe a gente não vende, a mãe a gente não arrenda, mãe a gente não explora. Então, a nossa relação com a natureza tem que ser de mãe para filho, relação de mãe terra. É claro que tem muitos indígenas que perderam essa essência, porque o ser humano, ele é corruptível. Então, às vezes oferecem alguma coisa, ele acaba sendo corrompido. Mas a nossa relação original é de grande respeito, porque é dela que a gente tira tudo. A gente não tem essa coisa de abrir uma geladeira e ter ali tudo lá. Um supermercado, pegar uma garrafa de água. Então, ou você planta, ou você não tem o que comer. Ou você protege aquela nascente, ou você não tem água limpa para beber. Então, é uma relação muito estreita, né, com a Mãe Terra. E é vocês, mais uma vez repetindo, para a gente avançar, é esse lugar de protagonismo como uma nova geração que assistiu tudo que não deve ser feito e não vai repetir nada disso, e com esse coração gigante que vocês têm, vai ajudar a salvar a humanidade. Eu vejo muitas crianças que têm realmente um consumismo enorme com o planeta. Eu, inclusive, tinha. Antes de eu começar a ler, estudar sobre o meio ambiente, eu tinha uma mente um pouquinho consumista, assim, eu vejo isso. Eu lembro, assim, de quando eu não tinha essa consciência, que eu realmente era um pouquinho consumista. E aí vem, inclusive, do meu lema, que é preciso conhecer para desejar proteger. Porque as crianças, as pessoas no geral, elas só protegem aquilo que elas conhecem. E eu acho que tem muito a ver com esse tema da relação das crianças com o meio ambiente, porque elas só vão proteger o meio ambiente se elas conhecerem o que está acontecendo, os problemas que estão causando, o bem que o meio ambiente pode fazer pra gente, né? E agora, Avelinha, eu gostaria muito de fazer Agora é a hora das perguntas. As perguntas do Papo Natural, que eu acho que é uma das horas mais importantes dele. Primeiramente, vai ser uma pergunta minha, que é: primeiro que tudo, eu gostaria muito de saber um pouquinho mais de como é a relação atual de cada criança que está aqui presente. Eu gostaria muito de saber como que é a relação das crianças com a natureza que estão aqui presentes no Papo Natural. Começando pela Maria, por favor. Minha avó, meu pai sempre morou, sempre vai na fazenda da minha avó, que ela tem até hoje mesmo. Ela é bem no campo, perto de uma cidade, perto de Mariana, dessas cidades. Então ele sempre foi lá e ele sempre teve mais contato com a natureza. Inclusive eu, nessas férias eu fui lá também. Mas, assim, eu não vou dizer que eu tenho, assim, vamos dizer, tato com a natureza.
Mas, assim, lá em casa, planta em todo lugar. Assim. Eu até gosto. Eu adoro a natureza, adoro estar com ela. Se eu pegar um livro, sentar, começar a ler perto de uma sombra, no meio do mato, eu consigo ficar horas lá observando. Mas eu não tenho contato com as pessoas que moram mais nesse interior. Mas eu gosto bastante. Muito bom, Maria. Você gosta de contemplar, né? De ficar ali ouvindo os pássaros quietinhos, sentindo a paz da natureza, né? Mas isso já é um bom contato com a natureza. Agora é a vez do Vitor. Ele vai falar um pouquinho da relação dele. Por favor. Bom, primeiramente, né, eu gosto muito da natureza, né, que tudo começou por ela. Tudo. A paz de Deus, tudo começou por ela. Os povos indígenas, né, já estavam aqui no Brasil há muito tempo. Quando o Brasil já era descoberto, esse território já era dos povos indígenas, né, que é uma coisa muito importante nas nossas vidas. E a minha pergunta mesmo é quais ações que devemos ter para que as pessoas se conscientizem em proteger a natureza? Então, eu acho que você falou tudo, né? Quando você fala que os povos indígenas, eles já estavam aqui. Eu achei muito, muito forte isso, você já ter essa consciência, né? Porque muitos adultos não têm essa consciência de que o Brasil não foi descoberto, foi invadido, né? Nossa população já estava aqui, sim. E saber da sua relação também com a natureza, que é uma coisa também sagrada, você falou de Deus, né? Essa coisa do sagrado é algo muito estreito para nós, povos indígenas. Também a gente tem essa relação de sagrado. Agora, Melissa, você pode falar um pouquinho? Você gosta da natureza? Gosta? Pode falar. Fala. Sim. Você gosta? O que você acha das plantas? Muito legal. Muito legal? Você gosta de brincar na natureza? Gosta? Eu também. Muito legal. Quando você vai para a roça, o que você gosta de fazer quando você está lá? Correr na garagem. E aí, andar de cavalo? Tá mais tímido. Obrigada, amor. Avelim, e você? Me conta um pouquinho como foi sua infância em relação com a natureza. Foi uma infância muito em trânsito, né? Como a minha família viajava muito, então a gente estava sempre conhecendo outros lugares. Então minha família morou desde o Pará, onde, né, um clima totalmente diferente, e é do sertão pernambucano, um clima completamente diferente também, que já é Caatinga, e Cerrado, né? Minas Gerais, que a gente veio morar aqui. Então foi faltou um pouco de raiz, né? Eu tinha falado antes dessa questão das raízes, né, do bonsai. Faltou um pouco de raiz, porque essa questão social fez com que a gente viajasse muito. A gente chama de migração, né? Quando a gente sai de um estado para outro em busca de melhores condições de vida. Então, essa relação de migração afetou um pouco. Mas todo lugar que a gente chegava, aonde a gente estava, a gente tentava criar os nossos vínculos com o território. Mesmo que morasse num lugar pequeno, que não tivesse muita área de quintal, a gente sempre tinha essa presença de algum animal doméstico, claro, né? Dentro de casa, né? No apartamento, no caso. Agora que a gente tem um gatinho, mas era sempre esse sair para ir buscar fora. Então, o máximo que a gente conseguia estando na cidade era estar nos parques. No caso, o parque municipal é muito importante. Então, é bom que a gente possa, inclusive, fortalecer essa relação com os parques. Senão a gente pensa que natureza é uma coisa muito distante, só pode ser lá na Amazônia, só pode ser lá no Pantanal. Mas quem está na cidade? As crianças na cidade não vão ter acesso à natureza? Então, a gente tem que fortalecer muito a manutenção dos parques, que os parques sejam cada vez melhores, mais limpos,
cada vez mais preservados, com opções de lazer gratuitas, né? Porque a gente tem que dar acesso para todas as crianças. Opções de lazer gratuitas que façam essa conexão com a natureza. E também na escola. A escola também tem esse papel. E pegando um pouquinho isso que você disse, a respeito dessa relação dos parques, uma pesquisa comprova que as crianças, que faz muito bem para a saúde das crianças terem contato com a natureza. Isso é uma coisa que é muito interessante, assim, para mim, e eu acho que combina muito bem com isso que você disse dos parques, inclusive os parques naturais, etc. Eu acho que realmente é muito importante as crianças da cidade terem esse contato com os parques naturais, interagirem com a natureza no geral. Tem que interagir, com certeza, porque é lá nesses parques, porque nem sempre a criança consegue desenvolver o seu gosto pela natureza, porque vai ficar principalmente nessa Pandemia. Na pandemia e nessa atual conjuntura das telas, né? Então, mesmo que a pandemia tenha dado uma brecha, todo mundo está só na tela do celular, ou jogando joguinho, olhando para a tela da televisão, para o monitor. Então, sair, né, respirar ar livre, correr, cansar e chegar em casa só dormir, que é o sonho de toda mãe. Toda mãe adora isso. Quando vocês vão correr, aí vocês voltam só o pó e deita, toma um banho, deita e dorme. Chega da festinha, chega do parque. E é importante que esses encontros sejam ao ar livre, né, nas praças. Então, pracinha, parquinho, isso é muito importante. É fundamental que a gente desenvolva esse contato com a natureza aqui, porque a gente não vai sair falando, quem está aqui em Minas Gerais vai estar sempre podendo ir no Iotim. O Iotim é um parque maravilhoso, mas é difícil o acesso também. Então, os parques que estão, né, em Belo Horizonte, na capital, as pracinhas perto de casa, entender que todo o espaço onde a gente vai ter árvores, é onde a gente tem o mínimo de contato com a terra e a natureza. Esse bonsai é a natureza. Então, a gente começar a pensar, né? A gente até fala isso no movimento ambientalista, né? Pensar macro e cuidar micro. A gente precisa cuidar do nosso quintal para que a gente não tenha uma pretensão muito grande, vou salvar o mundo, mas a gente não cuida nem do nosso quintal, não cuida nem da pracinha, nem do canteiro que tem em frente de casa. Então, a gente, né, cuida local e pensa global. Sim, isso é uma coisa muito importante mesmo. Agora, Maria, faça aí a sua pergunta. A pergunta que você tem para fazer pra gente? Pra mim. Pra Amelie. O que você percebe da mudança no meio ambiente de quando você era criança até agora? Eu acho que é uma coisa que é muito urgente a gente falar da crise climática, das mudanças climáticas. É muito nítido a gente perceber a mudança na temperatura, por exemplo. Épocas em que a gente tinha maior volume de chuva e agora quase não chove. Uma época do ano em que a gente fala assim, julho é um pouco mais seco. Mas tão seco assim? Então, a gente está começando a perceber isso. Então, incêndios, por exemplo, que aconteceram no ano passado no Pantanal, que o incêndio não apagava nunca. Não acabava nunca. E sempre falou, mas sempre teve incêndio nessa região, mas não daquela proporção. Então, a gente começa a perceber também a gente ter épocas em que era para estar mais frio e está mais quente, era para estar mais chuva, não tem chuva, ou era para chover menos e está chovendo muito. A gente teve alguns meses atrás, na própria cidade de Belo Horizonte, vários lugares de enchente. Em Recife, grandes tragédias aconteceram com a chuva em Recife. Várias pessoas morreram, casas desabaram. Por quê? Isso são as mudanças climáticas. As mudanças climáticas, elas afetam diretamente, principalmente mulheres e crianças. Então, quando vocês estão aqui fazendo essas perguntas para mim, eu sinto até aliviada, porque vocês vão dar um jeito de frear essas mudanças climáticas. Então, uma das coisas que eu mais percebo é essa mudança de temperatura climática. E outra coisa também que eu percebo é essa falta de acesso à água. A água está cada vez mais difícil. A gente não vê aí um lugar para nadar. Então, se a pessoa não tiver uma piscina, ela não vai nadar, cadê os rios? Cadê os córregos limpos? Cadê as nascentes? Para a gente poder ir fazer um piquenique, comer ali perto da água. Então, a água também é um risco muito grande que a gente está correndo. A gente chama isso de crise hídrica, né? O risco hídrico, que a gente pode ficar sem água nos próximos anos. Inclusive, Belo Horizonte está correndo esse risco.
Agora, o Vitor vai fazer uma pergunta, a pergunta dele. Pode fazer, Vitor. A minha pergunta é assim: qual é o verdadeiro motivo de acontecer tanta invasão em terras indígenas, principalmente na região amazônica? E o que isso afeta para a população brasileira? Vitor, essa pergunta é excelente, olha. Porque ontem, inclusive, foi Dia Internacional dos Povos Indígenas, né, dia 9 de agosto, e saiu uma pesquisa comprovando que os povos indígenas no mundo protegem 80% da biodiversidade do planeta. 82% da biodiversidade do planeta. Então, isso é muito, né? O povo brasileiro indígena é 0,5% da população. Nós somos uma população pequena, protegendo esse tamanho de floresta. E por quê? É porque eles odeiam os indígenas, querem matar todos? Não, é porque eles querem o que está debaixo da terra e eles querem também explorar a madeira, eles querem levar os animais para tráfico internacional, por exemplo, achando, por exemplo, que onça é bichinho de estimação, macaquinho. Esses bichinhos selvagens, silvestres, que têm o direito de viver em liberdade, sendo vendidos. Arara. Em cada 100 araras que são vendidas ilegalmente, uma só chega viva no seu destino. Então, é de uma violência muito grande. Nesses lugares onde os povos indígenas estão, é onde tem a maior diversidade, a maior biodiversidade, né? Então, é onde que a gente tem lá água, onde a gente tem essa imensidão de animais, é onde a gente tem os remédios, porque também as indústrias farmacêuticas estão de olho na Amazônia. Então, esses remédios que a gente usa hoje em dia, a grande maioria é de origem vegetal, é de origem da nossa própria... a gente fala, né, de Pai Tupã, né, da própria sabedoria de Deus que está ali, nesses vegetais, para nos curar. Então, é onde tem as melhores fontes de água, água limpa. E tem uma coisa também que eles querem muito, é minério. Eles querem muito minério. Então, aonde estão os povos indígenas, normalmente embaixo tem jazidas de minério, tem ouro, né? A gente tem as crianças Yanomami sofrendo tanto por causa do garimpo dos seus territórios. Então, eles querem destruir os povos indígenas para roubarem o que a Mãe Terra tem para oferecer. Então, o que eles querem é explorar a Mãe Terra até o fim. Nossa, isso me atingiu no coração. Eu fiquei horrorizada com isso que você falou. E isso me deu mais inspiração de continuar com o projeto PPP. E sobre a brincadeira que as crianças tanto gostam, assim? Qual é a importância de subir em árvores, pisar na lama, correr na chuva, etc? É a importância de se sujar, né? Eu acho muito importante, porque todo mundo pensa que tá descalço, vai adoecer, tem que, né, não pode ficar sujo de lama, não pode rolar na terra. Tem que ter contato com a natureza. Até antigamente, né, quando eu era menor, a gente entendia que criava até mais resistência, né? Criava anticorpos, mas isso não é cientificamente provado, tá? Mas deixa a criança mais leve, menos estressada, mais tranquila. Uma criança que tem animal de estimação, uma criança que tem um quintal para correr, uma criança que vai no parque, ela é menos estressada. E, inclusive, assim, os pais, às vezes, a maioria dos pais, eles ficam assim: a criança sai de casa limpinha, tem que voltar perfeitamente limpinha. Não pode ter uma manchinha assim, desse tamanho assim. Não pode ter. Tem que sair limpinha, voltar limpinha. Sempre estar limpinha, né? E isso que você falou de se sujar, concordo plenamente. Tem que sujar, tem que ter liberdade de brincar, correr, fazer bagunça. Isso eu concordo. Concorda, né? A carinha de sapeca dela concorda bastante. Agora, Maria, faz a sua pergunta que você estava querendo. Você acha que existe diferença entre a criança indígena e a criança da cidade interagir com a natureza? Eu acho que existe uma diferença no sentido de entender os limites. Eu acho que está muito relacionado ao consumo. Um consumo menor. Então, claro, né, a tecnologia está nas comunidades indígenas, todo mundo tem, a maioria delas, todas não, mas a maioria delas tem o acesso à internet, o sinal pode ser até mais ruinzinho, mas tem. Então, as crianças indígenas também estão na telinha do celular, mas o nível de consumo é menor, porque tem outras prioridades, né?
para poder consumir. Isso que você disse sobre o consumo, eu acho que realmente as crianças da cidade têm um consumo muito maior do que as crianças que vivem no campo, que são indígenas. Isso é uma coisa que eu realmente concordo. Vitor, faz a sua próxima pergunta. O que você espera das novas gerações em relação à forma de cuidar da natureza? Eu espero isso aqui que vocês estão fazendo. Eu espero a gente poder sentar, conversar a respeito, levar muito a sério a proteção da natureza, entender que a gente não tem aquela história, né? Não existe planeta B, né? Que não existe planeta B, nem C, nem D, que a gente só tem essa mãe terra aqui para viver e que vocês têm o direito de ter futuro. Como eu falei, né? Ninguém sabe se vai ter futuro. Nesse nível de destruição que está, infelizmente não vai ter. Mas vocês têm o direito de ter e têm o direito de lutar pelo futuro de vocês. Então, vocês têm o direito de botar a mão na cara do adulto e falar, opa, não vai jogar lixo aqui na rua não, porque o lixo, essa garrafa de plástico aqui vai cair no rio, no bueiro, vai entupir, vai transbordar, vai poluir o rio. Não, mãe, não vai jogar a gordura dentro da pia, não. Essa pia aqui vai jogar a gordura lá no rio, que vai contaminar. Então, ensinar para o mais velho e que ele possa também contribuir nessa luta. Como vocês estão aqui fazendo, falando, olha, é importante pensar nisso, é importante discutir, é importante agir. Porque eu sei que vocês não estão tendo conhecimento, não é só para vocês. Criança, quando aprende alguma coisa, ela ensina para os outros. E isso é diferente. Às vezes o adulto, ele aprende e ele guarda o conhecimento para si mesmo. Por isso que vocês são uma resposta muito boa. Porque vocês aprendem e ensinam. Então, eu sou professora, então várias vezes que a gente está fazendo trabalho de letramento, falando dos povos indígenas, depois eu encontro, às vezes pais falam comigo, olha, aquela musiquinha indígena que você ensinou, meu filho canta até hoje, ou ensinou para o primo, ensinou para primo. A gente espera de vocês isso, que deem continuidade a um trabalho muito solitário que algumas poucas pessoas na minha geração fizeram e continuam fazendo. É claro, tivemos grandes guerreiros, né, que tombaram pela Mãe Terra, Chico Mendes, a gente teve Dom e Bruno, que morreram lutando pela Mãe Terra, lutando pela Amazônia. Então, essa luta não começou agora, mas sabendo que vocês vão dar continuidade de uma forma íntegra, mais plena e com maior consciência, isso me traz esperança. Nossa, e é muito bonito isso que você acabou de falar. Aveline, uma coisa, explica pra gente o que é exatamente um parque naturalizado e a importância dele para as crianças da cidade. Um parque naturalizado, um parque natural, né? É aquele que tem menos calçamento, é aquele que tem menos estrutura de concreto, né? Estrutura construída. A gente vai ter, então, mais espaço de drenagem. Então, quando você não tem calçamento, a chuva vem, a terra vai e absorve, não é? Então, você vai ter menos possibilidade que aquele lugar crie poças, que aquele lugar fique inundado quando tiver maiores chuvas. E a gente vai ter também possibilidade de um contato direto com a Mãe Terra. Então, a gente vai ter que ter o mínimo de estrutura básica. Então, você vai ter que ter banheiros, né? Você pode ter parquinhos. E é importante também que a gente tenha mais parquinhos naturais. Parquinhos de madeira, parquinhos que são feitos, né, a partir de elementos mais da própria natureza mesmo. E não que a gente tenha muita estrutura física. Que nem tem parque que você vai ter um pouquinho de árvore e é mais passarela. Assim já não funciona. Então, quanto mais natural, quanto menos estrutura construída, melhor o parque. Agora é a vez da pergunta da Maria. Primeiro de tudo, eu gostaria muito de saber um pouco de como é a relação atual de cada criança que está aqui presente. Relação da natureza? Relação atual de cada criança. Tá bom. Vitor, você pode responder primeiro? Bom, praticamente, né, eu tento muito fazer muito certo, né, tipo, eu já até falei com minha mãe que devia ter mais, tipo, lá em casa tem 2 lixos, um na cozinha e outro na área de serviço. Eu falei com minha mãe que era melhor, tipo, eu não sei, pegar mais um, que assim a gente consegue fazer um lixo para coisas, tipo, que não são recicláveis, como casca de banana,
né, várias coisas dos alimentos, né, casca de banana assim. O outro que é o lixo maior para coisas mais recicláveis, tipo garrafas PET, assim, e o lixo só um pouquinho menor para coisas, né? Tipo, coisinhas menores de plástico, assim, que assim a gente consegue depois separar tudo e conseguir, né, reciclar. Também, né, atualmente eu tô tentando tomar um banho muito rápido, né? Primeiro eu olho as horas para ver exatamente, tomo banho e calculo quantos minutos eu consegui tomar banho, né? Para ver se foi um tempo bom e um tempo maior, assim. Isso é muito legal. Eu tenho uma dica, assim, para quem toma banho muito devagar, para ir fazendo um desafio, um pequeno jogo, assim, podemos dizer. De assim, por exemplo, vamos supor que a pessoa toma banho de 1 hora. Aí faz um desafio para ela tomar um banho de 50 minutos. Aí ela costuma tomar banho de 50 minutos. Aí depois 40, vai diminuindo até chegar em 10, 5 minutos. Isso é uma coisa bem importante. E em questão dos lixos, é muito legal isso que você tá fazendo. Aí eu vou te dar uma pequena dica, tá bom? Pode fazer um lixo de coisas orgânicas, como casca de banana, casca de frutas, etc. Um lixo para coisas recicláveis e outro lixo para materiais que não são recicláveis, como, por exemplo, alumínio, isopor, beleza? Melissa, conta um pouquinho pra gente do que você faz para ajudar a salvar nosso planeta. Você sabe dizer? Não? Você cuida das plantas? Cuida? Como que você cuida delas? Eu não sei, não. Tudo bem. Você cuida dos animais? Cuida? Parabéns pra você, tá bom? Gostei muito. A minha relação com a natureza é muito boa. Eu sempre pego, assim, entrou uma abelha lá em casa, eu pego ela sempre para tirar ela do local. Eu cuido muito dos animais, insetos, os animais que as crianças têm medo. Eu cuido muito das plantas. Eu, inclusive, na minha casa, tem umas 8 plantas que são minhas. Só que eu cuido. Tem plantas da minha... Tem 6 plantas na minha janela. E várias outras plantas que eu cuido mesmo. Eu gosto muito de cuidar com as plantas. Eu sinto assim, eu dou nome para as minhas plantas. Eu tenho uma relação, assim, muito boa com as plantas e com os animais. Então eu acho que minha relação com a natureza é muito boa. Lá na minha casa eu tenho, eu não sei se, eu acho que eu já fiz uma postagem sobre isso, que tem uma mini composteirazinha na minha casa, uma composteira aérea na minha casa, que eu coloco casca de banana, etc. E depois eu coloco no liquidificador para misturar na terra e colocar nas plantas. Viram um ótimo adubo para as plantas, é uma ótima dica. Eu tenho um lixo específico para materiais recicláveis e um lixo para materiais que não são recicláveis. Isso foi exatamente essa dica que eu dei para o Vitor fazer e é muito boa isso. Eu tô tentando tomar banhos mais curtos também. E é isso. Uma dica também é aquele rolinho, sabe, do papel higiênico que fica no meio, separar ele do resto do lixo, porque ele é muito reciclável, aquele rolinho de papelão que fica no finalzinho. Aí quando você coloca lá no banheiro, um saquinho separado para colocar ele lá. Aí o lixo, né, é normal, o de jogar fora, e quando acaba o papel higiênico, você separa o rolinho. Que aí fica, inclusive, melhor para o pessoal que trabalha com material reciclável poder pegar esse rolinho sem ter que ter contato com sujeira, né? Então a gente pode separar também. Então no banheiro, deixar um saquinho é uma dica boa também, já ajuda. Agora, Avelim, me conta um pouquinho como foi sua relação com a natureza, né, na sua infância. E como ela é agora. Ela sempre foi uma relação muito de sentimento.
eu me entendo parte da natureza. Então, todas as vezes que eu não pude ter acesso a esse lugar, eu adoeci. Então, adoecimento emocional mesmo, de tristeza, né, o que, né, os adultos chamam de depressão. Infelizmente, também acontece com crianças, mas é uma coisa mais de adulto, né? Mas a depressão, ela sempre veio para mim quanto mais eu estava longe da natureza. Então, em processos em que eu tive que estudar muito, né, na época que eu estava na faculdade, foi épocas em que eu adoeci. Então, para mim, natureza é sinônimo de saúde. E para mim, hoje, eu dependo dela 100%. Então, quando eu percebo que eu estou trabalhando muito, eu preciso dar uma paradinha e ficar sem ter que contato, assim, né, com o celular, a gente evita, principalmente nas épocas, um pouco de fuga mesmo, sabe? Tirar um pouco o celular, desligar, ir para o modo avião, ir para uma cachoeira, ir encontrar os parentes indígenas nas aldeias. Ir para a aldeia, para mim, é muito curativo. Quando eu vou para a aldeia, fico com as crianças na comunidade, e estou descalço, e a gente toca o maracá e canta, isso para mim me fortalece muito. Então, hoje, eu dependo e entendi também que quando eu era mais jovem, adoecia quando estava longe. Então, para mim, natureza é saúde. Eu também concordo. Quando eu tô longe da natureza, eu fico muito triste, assim. Eu fico mais estressada. E aí, quando eu vou pro sítio da minha avó, por exemplo, eu me sinto tão mais leve. Parece que todas as energias ruins do meu corpo saem, vão pra longe de mim. É uma sensação muito boa. Agora, eu vou pedir para cada criança fale sobre os medos que tem na natureza e por que tem medo de certas coisas da natureza, como animais, algumas plantas, etc. Podemos começar pela Maria, depois o Vitor, depois a Melissa. Então, eu nunca gostei de ficar bem dentro da mata, sabe? Mas acompanhada, tudo bem, sabe? Porque eu não sou igual às pessoas que já nasceram dentro dela. Porque eu posso dizer que eu tenho meio aflição, vamos dizer assim, certos insetos. Tipo assim, sapos, esses insetos, esses anfíbios, essas coisas. Mas assim, meu medo é só porque eu acho que eu crio coisas na minha cabeça, mas eu acho que se eu deixar de se preocupar, eu acho que não acontece nada. Bom, eu tenho medo de vários insetos, mas eu posso ter medo, mas o importante é encarar, né? O medo de frente, que assim a gente tira ele, né? Bom, mais ou menos eu tenho medo de abelha e de mosquito, assim, mais ou menos, né? Eu já até fugi de um mosquito já várias vezes, né? Então é isso. Aranha? Aranha? Eu também tenho um pouquinho de medo de aranha, Meli. Eu também tenho um pouquinho de medo de aranha. Você tem medo de algum outro bicho? Abelha? Agora eu quero que cada um fale por que tem esse certo medo por alguma coisa. Eu acho que é porque eu sinto nojo, sabe? É nojo, meio insegura, sabe? Sim. Como se a cabeça começasse a criar coisas. Assim, os animais sempre têm o instinto de caçar, né? Pra deixar sobreviver. Os que não dependem de alimentos, sabe? Mas porque aí com isso eu crio coisas na minha cabeça. Ai, eles vão me atacar. E com isso, ai, eu vou ficar ferido e tal. Tem ninguém pra me ajudar, mas acho que é isso, sabe? As coisas que criam na minha cabeça. Bom, eu também acho a mesma coisa de mim, né? De vez em quando a gente tem medo de algo. E esse algo, de vez em quando a gente cada vez pensa nele, cada vez maior ele fica.
mas cada vez mais a gente não sabe isso, cada vez mais ele fica. Isso é verdade. Por que não? E, Você acha e não que- tem problema ter medo também, não, gente. Medo é normal. Tudo bem ter medo. Isso é verdade. Agora a gente vai fazer as perguntas livres, o bate-papo, que é um papo natural mesmo. As crianças podem fazer pergunta para as outras crianças. As crianças podem fazer perguntas para a Avelin, que elas já não fizeram. Vai ser agora um papo, uma conversa que a gente vai fazer livremente, sem nenhuma preocupação. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a Avelin ou para as outras pessoas? Pode falar, Maria. E você também? Depois eu... Uma pergunta que eu pensei quando eu tava vindo pra cá é como se assim, se as crianças, todas as crianças começassem a ter aquele tempo tirado de tudo que tá acontecendo, só lá com o pé no chão, só calmo, respirando fundo do ar natural. Acho que teria alguma diferença no nosso mundo? Vai ter total diferença. Quanto mais vocês se concentrarem em entender que existe um outro tempo, que é um tempo natural, que existe um outro tempo das coisas, que não é o tempo do celular, não é o tempo do jogo, do computador, não é o tempo nem o tempo da escola, que o sinal, né, porque aquilo é barulhento, né? A gente nunca pensou nisso, que isso também é poluição sonora. Então, quando a gente começar a entender e quando as crianças começarem a se envolver mais com a natureza, ouvir um som, por exemplo, do passarinho, despertar com o som de galo e não com o som de despertador, despertar perto de poder morar, inclusive a gente fala muito do racismo ambiental, que é porque quanto mais pobre a pessoa, menos ela pode morar em lugares com acesso à natureza. Então, quando a pessoa, quanto mais carente, ela vai morar em lugares onde são mais barulhentos, lugares perto de fábricas, lugares onde a água, o ar é poluído. Então, a gente tem que lutar para que todas as crianças tenham acesso à natureza. Isso é um direito básico. E é um direito humano, acesso à natureza, porque a gente já falou aqui, desde o bem que faz a saúde mental das crianças estarem em contato com a natureza, que acalma, tira o estresse, tira a ansiedade, ajuda no desempenho, no aprendizado, quando a criança está em contato com a natureza, e a gente começa a mostrar uma outra realidade que está para além do mundo virtual. E essas crianças que têm contato com a natureza, elas vão ser filhos melhores, elas vão ser netos melhores, vão ser alunos melhores e, com certeza, melhores guardiões da Mãe Terra. Então, é isso que a gente quer, que vocês cada vez mais peçam, inclusive para os pais de vocês, para terem lazer em lugares mais arborizados, ao invés de sempre ir para o shopping, quem sabe ir lá na pracinha, quem sabe ir num parque um pouco mais distante, mas até pode ser próximo também, mas que não seja o shopping com aquelas luzes artificiais. Já viu que shopping você perde a noção de tempo? É justamente de propósito que eles fazem aquilo. Você não sabe se está chovendo lá fora, você não sabe se é de dia, se é de noite, porque é para você ficar lá dentro consumindo e perder o tempo natural das coisas. Então, as crianças precisam voltar a funcionar nesse relógio biológico. Eu lembro que quando eu vou no shopping, às vezes eu vou 2 horas da tarde e volto assim, umas 10 horas da noite. Porque eu perco totalmente a noção do tempo. Eu não sei se tá de dia, se tá de noite. Só olhando no relógio que a gente sabe. Ou você vai querer fazer alguma pergunta? Bom, exatamente isso. Bom, é uma pergunta que é tipo assim, o que a gente pode fazer mesmo, né? Tipo, o que a gente pode fazer para que todos os países desse universo consigam entender que a gente tem que proteger a natureza e proteger o nosso planeta, porque se a gente pode até estar no começo, mas muitas pessoas aí mesmo fazem essas atitudes erradas, né? Jogar lixo nos rios, e através disso já vai poluindo muito o meio ambiente. Também, aliás, né?
só tem 0,2% de água potável no mundo para distribuir para esse mundo que é enorme, inteiríssimo. Vitor, primeira coisa, não deixar que desmatem o coração de vocês. Que poluam a mente e o coração de vocês. Vocês manterem esse amor, esse respeito pela natureza. Eu fiquei muito emocionado quando você falou, né, da questão do lixo. Eu falei com a minha mãe pra gente separar. São essas pequenas ações que transformam. A gente pensa, né, que a gente vai mudar o mundo se a gente não cuida do nosso próprio lixo, né, do nosso próprio quintal, como a gente falou, né? Agir local e pensar global. Então, primeira coisa, não deixar que as pessoas te desanimem. Que falem com você, ô Vitor, não tem jeito não, desiste disso, ai, vai acabar mesmo, isso que você está falando é coisa para gente chata. Não deixe que contaminem primeiro a floresta do seu coração. Mantenha essa floresta em pé, mantenha essa floresta viva, mantenha o rio das suas emoções, um rio limpo, preservado. Mantém isso puro, porque você vai crescer um jovem, um adulto que protege a Mãe Terra, e aí, na sua profissão, na sua formação, você vai achar caminhos de ajudar de forma mais material, como eu sei que você vai querer fazer, como a Maria quer fazer, Melissa também. Então, primeiro é não deixar que ninguém diga que é bobagem proteger a Mãe Terra. Isso é fundamental, manter a floresta do seu coração em pé, manter os rios das suas emoções limpos, manter a sua mente com o ar fresco, sempre podendo receber novas informações, sempre podendo receber novos conhecimentos, que aí a gente vai ter um bom guerreiro na batalha. Melissa, você vai querer fazer alguma pergunta? Não? Eu tenho uma pergunta. Qual que é, para você, o ser mais que mais tem capacidade de resolver isso e que mais tem a capacidade de, ao mesmo tempo, fazer isso se tornar possível? É o ser humano? Eu acho que é o ser humano, né? Mas quais serão as melhores ações que o ser humano deve fazer para ajudar a Terra? É porque o ser humano, ele é o único animal que tem opção de escolha, né? Opção de decisão. Ele pode escolher. Os outros animais, nós somos animais também, né? Mas os outros animais, eles só podem viver por instinto. Eles não têm uma mente que pode criar consciência. Então, o ser humano é uma bênção e, ao mesmo tempo, tem sido a própria doença da Terra, né? Quem tem destruído a Mãe Terra é o ser humano, mas é o mesmo que pode curar. Então, ele é o veneno e ele também é a cura. Porque é a partir do ser humano que a gente pode pensar novas tecnologias, não só tecnologias que eu falo de tecnologias de cibernética, mas tecnologias de relacionamento com a Mãe Terra. A gente começar a pensar em envolvimento e não desenvolvimento. Quando a gente fala em desenvolvimento, né, as pessoas falam assim, vamos desenvolver essa cidade, aí já começa a jogar esgoto no rio. Vamos desenvolver, já começa a asfaltar tudo, então a chuva vem, não tem para onde ser drenado, não tem para onde escorrer. Então, quando a gente vai falar de envolvimento, a gente está falando do ser humano criar novas tecnologias de envolvimento com a Terra, novas formas de se relacionar com o consumo, novas formas de se relacionar consigo mesmo e com os seus. Então, quando a gente começa a entender que, por exemplo, comida não pode ser um privilégio. Hoje, a gente tem muitas pessoas no Brasil passando fome. Isso é uma realidade que está aumentando. Então, como assim? Algumas pessoas podem ter comida e outras não podem ter comida? É porque não tem lugar para plantar? É porque não está produzindo? O que está acontecendo de errado? Então, quando a gente começa a lutar por justiça social, a gente também está lutando pela Mãe Terra, porque o mundo produz comida suficiente para alimentar mais de um planeta. Só que existe uma desigualdade social que faz com que esse alimento não chegue em alguns lugares do mundo. A gente está falando aqui, né? Infelizmente, não é só de Brasil, não. Mas quando a gente começa a entender que é possível o ser humano se envolver com o planeta, se envolver com outras pessoas de forma diferente, com empatia, com respeito, com amor, com justiça social, como eu falei aqui, saber distribuir, saber compartilhar, aí sim a gente pode pensar num novo momento e é o que vocês, enquanto crianças, merecem, né? Uma possibilidade de ter futuro. Porque a gente não pode dizer, olha, acabou, daqui 20 anos não vai ter mais cerrado, daqui
A gente tem um prognóstico de sobrevivência da Amazônia nesse ritmo de desmatamento muito pequeno. A gente tem o Cerrado com 20 anos, a Amazônia com menos ainda de tempo de sobrevivência. A gente tem outros biomas, como o Pantanal, a gente tem a Caatinga extremamente destruída. A gente não pode dizer para vocês que vocês não vão ter a honra de conhecer, por exemplo, de saber que tem onça-pintada, tamanduá-bandeira, que tem tatu, canastra, lá no Cerrado, que tem até uma oncinha ali, né? Agora que eu vi. Que só tem esse tipo de animal só no livro, só no Museu de História Natural, só empalhado. Então, quer dizer que a gente vai negar para vocês o direito de ter contato com a natureza real? A gente não pode fazer isso. Então, que o ser humano se desenvolva no sentido de envolvimento e não no desenvolvimento que é predatório, que vê a Mãe Terra só como uma coisa a ser explorada. A gente sabe que isso não funciona. Agora eu vou perguntar para cada criança o que elas acharam de participar do Papo Natural para nós podermos encerrar. Começando novamente pela Maria. Assim, eu acho uma bênção estar aqui, porque eu sempre quis fazer a diferença, sabe? Sempre quis fazer algo que ajudasse, mesmo que seja um papel pequeno. Uma coisa, porque se a gente fazer um papel pequeno é melhor do que ninguém fazer nada, né? Porque você tá fazendo um papel pequeno, mas se fazer, vai dar inspiração para outras pessoas fazerem. Tipo assim, você faz uma coisa errada na frente de criancinhas, elas vão achar que é certo. Se você fazer uma coisa certa, ótima pergunta, elas vão continuar fazendo, vão falar, ai, que legal. Sim, eu achei muito legal. Mesmo que eu esqueci tudo que você falou, eu achei um ótimo aprendizado, sabe? Porque é uma coisa que você presta atenção, porque é legal, sabe? Você tá presente, você tá escutando. Sem estar numa... Mesmo vai estar no YouTube pra várias pessoas vão ver. É o melhor jeito de mandar pra todo mundo isso, pra todo mundo ver. Mas também é ótimo. Eu sinto muito agradecida de estar aqui. Eu não achei que fazer uma amiga seria tão bom pra eu conseguir ajudar várias pessoas também. Maria, obrigada, viu? E eu acho que a Maria trouxe uma coisa importante, gente, que a gente está encerrando, é o poder do exemplo, né? Que a Maria falou, né? Que uma criança vê fazendo. A gente esqueceu, essa geração que estão adultos agora, esqueceu o poder do exemplo. Então, quando a gente vê aí pessoas que estão nos cargos públicos, que têm um poder de exemplo, pessoas que estão aí, que podem influenciar nas mídias, nas TVs, fazendo coisas horríveis, a gente vai ter, por consequência, uma sociedade também horrível. Porque o poder do exemplo é fundamental. Agora é a vez do Vitor. O que você aprendeu? Bom, primeiramente eu quero agradecer por todos que estão aqui, né? Eu agradeço muito por ser amiga da Júnia, né? Você só me aprendeu cada vez mais sobre a natureza. A gente só tá no começo, mas eu tenho certeza que se a gente fazer cada vez mais isso, no futuro, mais à frente, vai ter muitas pessoas lutando pela nossa terra, né? Lutando pela nossa água, lutando pela nossa natureza. Que tudo começou por aqui. Tudo. A vida, a terra, tudo. Eu gostaria muito de agradecer, né? Quem sabendo de mais coisas da natureza, mais coisas sobre os povos indígenas, e isso me deixa muito feliz. Vitor, eu agradeço também pra gente ir encaminhando, e agradeço porque você é muito sagaz, você é muito rápido de pegar as coisas. Então, que você mantenha mesmo essa mente alerta, essa sua inteligência, esse seu poder de resolução, porque você e Maria também, nós vamos contar com vocês, com certeza. Agora... O microfone caiu. Agora, Melissa, você gostou? Gostei. Gostou? Que bom. Você acha que foi legal participar? Foi, né? Que bom que você gostou. Eu agradeço a Avelin, as crianças e a todos que estão assistindo isso. Também agradeço a Flora Tulipa, agradeço a Padaria Boníssima. Também agradeço muito o Estúdio Leste por ter me apoiado tanto para fazer isso. A Santa Fofice
e a todo mundo que está envolvido nisso, que está envolvido na proteção ambiental. Muito obrigada a todos por assistirem. Abraços verdes. Obrigada. Agora nós vamos encerrar com a Avelin cantando. Vou cantar um toante do povo cambiuá que chama Menino Encantado. Em homenagem a vocês, meninos encantados, cheios de luz aí, para encantar mais o mundo, que é o que a gente está precisando. Encantar os lugares com esperança, com amor, entendendo que a Mãe Terra é viva e ela não é só um lugar a ser explorado, ela é mãe e ela é sagrada. Lá naquela serra tem uma casinha, tem uma pedrinha, ai meu Deus, estamos chegando já. Quando eu cheguei lá, o que eu encontrei foi um menino encantado coberto de caruá. Um menino encantado coberto de caruá. Um menino encantado coberto de caruá. Podem acompanhar com as palminhas. E eu pedi a ele com força e coragem, e o que ele me deu foi semente de caruá. O que ele me deu foi semente de caruá. Lá naquela serra tem uma casinha, tem uma pedrinha, ai meu Deus, estamos chegando já. Quando eu cheguei lá, o que eu encontrei foi um menino encantado coberto de caruá. Um menino encantado coberto de caruá. Um menino encantado coberto de caruá. E eu pedi a ele força e coragem, e o que ele me deu foi semente pra nós plantar. O que ele nos deu foi semente pra nós plantar. O que ele nos deu foi semente pra nós plantar. Vamos cantar comigo? O que ele nos deu foi semente pra nós plantar. E o que ele nos deu foi semente pra nós plantar. O que ele nos deu foi semente pra nós plantar. Vamos continuar plantando. Viva a Mãe Terra, viva os povos indígenas, viva as crianças, viva as crianças.